Graça e paz, meu irmão, minha irmã. Que o Deus de justiça, que o Deus de amor, o Deus de santidade, o Deus de misericórdia, o Deus bondoso, o Deus provedor, seja contigo nesse dia e com toda a sua casa. Eu quero continuar na primeira epístola de Paulo aos Coríntios e nós chegamos hoje ao capítulo 14. E logo no primeiro versículo do capítulo 14, Paulo, ele diz aos coríntios que estavam muito preocupados com os dons espirituais, e neste capítulo 14 ele vai tratar exatamente disto, a respeito dos dons espirituais, de alguns dons espirituais. Ele lembra aos coríntios que eles deveriam fazer isto em amor. Então, logo aqui no início, ele diz assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Por quê? Porque sem o amor, os dons espirituais, eles deixam de cumprir a sua real missão. Mas se eles estivessem buscando em amor, então os dons espirituais cumpririam o seu propósito. Havia uma tendência na comunidade de Corinto em procurar o dom de línguas. Era como fosse o dom em evidência naquela comunidade. E Paulo, ele não questiona o dom de línguas. Ele, pelo contrário, ele incentiva, ele só orienta a respeito do dom. Ele diz, olha, quem ora em línguas, e aqui eu quero fazer uma pequena diferenciação, aqui no original, em 1 Coríntios 14, quando fala orar em outras línguas, o original está em línguas. Em outras línguas, que seriam outros idiomas, aí nós temos Atos capítulo 2, aqueles discípulos, os apóstolos, aquela comunidade que estava em oração, elas falaram exatamente em outras línguas, em outros idiomas. Aqui Paulo fala em línguas. Línguas aqui são línguas não inteligíveis, são línguas não decifráveis. Pode haver a interpretação dessas línguas, mas se não houver interpretação, elas não são entendidas, elas não são compreendidas. Então, em outras palavras, Paulo está dizendo assim, olha, eu quero muito que vocês orem em línguas. Vocês têm toda a liberdade para orar em línguas. Todavia, quem ora em línguas edifica a si mesmo. A edificação, ela é pessoal. E quem exerce, por exemplo, o dom de profetizar, ele edifica não a si mesmo, mas ele edifica a outro. Então, o dom de profecia, ele é inteligível, as pessoas vão entender, as pessoas vão compreender. Então, Paulo, ele orienta aquela comunidade para procurar o dom de profecia. Fale em línguas, tenha a sua edificação pessoal em Deus, mas busque também o edificar o outro. E ele menciona no versículo de número 3, qual era o propósito da profecia, enquanto que o dom de línguas, há uma edificação pessoal, há uma edificação própria. Se não houver a interpretação, a profecia, ela tem pelo menos 3 pilares. O propósito da profecia está escrito aqui no versículo 3. É o propósito de edificar, o propósito de exortar e o propósito de consolar. Se você fala em línguas, diz Paulo, e não há interpretação, então fale em um ambiente onde você esteja a sós com Deus. Ou mesmo que esteja no meio da comunidade, ore baixinho, você e Deus, porque os outros não estão entendendo. Mas se você interpreta, ou se houver intérprete, aí sim, então pode-se falar, e havendo a interpretação, todos serão edificados. Que Deus, pois, nos abençoe para que desenvolvamos os dons que Ele nos concede
de forma em amor e que haja edificação, não apenas pessoal, mas também comunitária.